Que alegria, mais uma vez, estar com todos vocês no meu canal do YouTube. Sempre de terça-feira, trazemos um convidado super especial, um momento abençoado, né? Sempre eu trago um sacerdote amigo para falar, né, não necessariamente da parte em que o padre, o sacerdote, né, evangeliza, mas no meu canal especificamente, trazendo um pouco de uma particularidade em que o sacerdote ele se aproxima mais do lado torcedor, do lado do entretenimento, do lazer, daquele lado assim do ser humano, em que ele deixa transparecer um pouco da pessoalidade, né? Daquele lado em que ele chega mais perto do leigo e conversa de igual para igual. Porque quando o padre ele está ali no presbitério, ele está ali no altar, ele está numa celebração, né? Ele está ali naquele momento na autoridade de um sacerdote. Ele está ensinando, ele está evangelizando, ele está pregando, passando a palavra de Deus, né? Então, ali é um momento diferente. Agora, quando a gente traz para cá, traz para o povo, e aí começa a falar de algo que colocamos todo mundo praticamente no mesmo patamar, aí sim nós podemos conversar tete a tete, mais ou menos assim, olhos nos olhos, sobre um assunto que é praticamente um assunto de domínio popular, que é o futebol. Porque as pessoas muitas vezes podem pensar, não, mas um padre não vai falar de futebol, padre não gosta de bola, padre só gosta de rezar, padre só gosta de ficar lendo a Bíblia, padre só gosta de ficar lendo livro, de estudar. Não é bem assim. É claro que é fundamental, importantíssimo. Aliás, padre que não lê, que não estuda, que não lê a Bíblia, aí você pode desconfiar. Mas assim, é evidente que todo ser humano, independentemente da profissão, da função que ele exerça, da realidade de vida, da vocação dele, tem os seus momentos, e são necessários esses momentos de lazer, de descanso, de entretenimento. E para muitos sacerdotes, esse momento é o momento do futebol. E por conhecer muito o padre Maurício Inácio, eu sei que o futebol faz parte desse momento. Tô certo ou estou errado, meu grande amigo Padre Maurício? É uma honra, uma alegria muito grande ter o senhor aqui no meu quadro, aqui do meu canal do YouTube, o Bola Benta. Há muito tempo queria ter o senhor aqui no Bola Benta, enfim, deu certo. Tudo bem? Sua bênção, Padre Maurício? Deus te abençoe, Alex Miller. Faz muito tempo, graças a Deus, né? O futebol é parte da nossa vida também. Bom dia aos amigos que nos acompanham nas redes. Também é uma alegria compartilhar esse momento também de futebol, porque, afinal de contas, já vem do berço termos a escolha de um time, seja dos pais, seja dos avós, e por isso nós compartilhamos um pouquinho daquilo que a gente experimentou e experimenta ao longo da nossa vida, da nossa experiência. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A gente vai falar muito do seu time de coração, que por coincidência me parece que também tem a ver um pouquinho assim com o meu, mas isso aí é um detalhe que a gente vai falar já. O padre Maurício Inácio, para quem não sabe, assim, ele gosta tanto de futebol que grande parte das minhas postagens de futebol nas redes sociais, sejam elas no Facebook, no Instagram, agora no meu canal do YouTube, o Padre Maurício acompanha, ele curte, ele comenta, ele entra, ele está inserido nesse contexto, nessa realidade, ele vê tudo, ele acompanha tudo. Padre Maurício, o senhor é apaixonado por futebol e eu fico muito feliz quando eu vejo ali, Padre Maurício curtiu, Padre Maurício comentou. O senhor acompanha mesmo, né, Padre? Eu acompanho, eu não sou nenhum fanático, né? Não tô aquela Não, tudo bem. paixão toda, mas eu gosto demais. Acompanho muitas reportagens, as notícias dos times, né? Inclusive os times de São Paulo, porque os quatro grandes de São Paulo a gente tem muita relevância. Uma pena que tantos outros não estejam ao mesmo ritmo, mesmo fervor, até por situação da pandemia, naquele mesmo ritmo, mas com certeza o pouco que eu posso acompanhar, eu comento porque também é de grande valia para mim, essa parte humana que dá alegria e também descontração comigo, com os meus amigos, com os paroquianos também que torcem para o mesmo time. Com os que não torcem também não posso falar muita coisa, né?
Ô, padre, o senhor lamenta que a sua veste do dia a dia seja preta e branca ou não? Olha, geralmente eu só uso verde no domingo, sabe? Geralmente quando eu celebro a celebração da Santa Missa é votiva, mas verde mesmo eu uso só no domingo, né? Porque tem que chamar a liturgia a seguir corretamente, mas eu uso com muita alegria, né? Só não vou vestir a camisa por baixo porque ficaria muita tensão, né? O pessoal ia ficar com o rabo de olho assim meio desconfiado, mas com certeza ia relevar com muito bom humor. Até um dia desses na paróquia eu brinquei com alguns paroquianos, né? Que venço mesmo palestra. Até eu falei, ó, escapou aqui, gente, perdão. Mas escapou sem querer querendo ou escapou de verdade? Ah, escapou de verdade. Eu falei assim, olha, sei que ninguém aqui é corintiano, mas não vai ficar bravo comigo porque eu torço pro Palmeiras e tem outros amigos padres também que torcem. Então vocês não vão ficar bravos comigo, senão eu não vou poder celebrar mais para vocês, né? Aí vocês vão ter que escolher outro lado de longe. Não, mas acho que eu espero, né? Imagino que o paroquiano não vá escolher o seu padre ali ou a sua paróquia de acordo com o time que o padre torce, né? Eu espero que isso não aconteça, porque se isso acontecer, é sinal de que a fé daquele paroquiano está bem abalada e ele deve procurar realmente se aprofundar na fé antes de continuar indo à igreja, frequentar a Santa Missa, porque senão ele precisa de um aprofundamento, né, padre? Se a pessoa se Sim. preocupar com o time que o padre torce, alguma coisa está errada com aquela pessoa, né, padre? Algumas pessoas acabam passando por extremos, mesmo o paroquiano tem que se corrigir. Lembrava aquela frase do Milton Neves, né? O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Se tem uma coisa sábia que o Milton Neves falou na vida, foi essa, hein? De É, fato. o Milton Neves, essa frase do Milton é marcante e é verdade. A gente tem que colocar essa frase assim, em alta conta e ele tem razão, e eu concordo. Eu concordo, mesmo eu podendo, de repente, fazer um gol contra, né, em relação à minha vida, porque o futebol, na verdade, eu tenho que colocar num patamar acima do que as pessoas, de um modo geral, colocam na vida, porque acaba sendo o meu ganha-pão. É onde eu tenho sustento da minha família, é onde eu trabalho. Então, é a forma como eu tenho para trabalhar, para ganhar o meu dinheiro, o meu sustento. Então é É o diferente das pessoas que têm Prolabores. uma outra. É o Prolabores, né? É diferente das pessoas que têm uma outra profissão e fazem do futebol algo mais importante do que de fato ele é, né? No meu caso, o futebol é de onde eu tiro o meu trabalho. Né? Não é a Sim. pessoa que é um médico, um advogado e faz do futebol a coisa mais importante da vida. Não, não é isso. Não é isso. Então, no meu caso, é um pouquinho diferente. Mas, de fato, o futebol para a sociedade não pode ser visto como algo da mesma importância, da mesma relevância como outras profissões. Né? Evidente, o futebol tem que ser visto como um entretenimento, simplesmente, como um lazer para as pessoas. Né? É um E eu sempre lazer. é um lazer, eu sempre falo isso aí. E as pessoas, muitas delas fazem do futebol algo para extravasar problemas da vida. E aí vem um outro cara do outro lado da rua com a camisa do rival e vai lá mata outro cara porque torce para outro time. Quer dizer, é daí que vem essa selvageria, essas coisas que a gente não entende, né, padre? Infelizmente, até hoje, né, mesmo em pleno século XXI, a tendência na rivalidade, infelizmente, não para dentro das quatro linhas. Para muita gente, basta ver a camisa de um torcedor adversário, né, pensa que é o torcedor inimigo, o que é diferente, e aí ataca a pessoa, desmoraliza, um baixo calão, com gritaria, com brigas e machucados e ferimentos que são desnecessários. Um povo que deveria ser civilizado e ordeiro para poder curtir seu lazer, seu fim de semana, sua família, seu time de coração. Pois é. Bom, padre, é o seguinte, o senhor tem praticamente 18 anos de sacerdócio, né? O senhor esse ano vai completar 18 anos de padre e de idade, Uhum. o senhor tem 40 e pouquinhos, 43. Eu já estou com 43 43. anos. Uhum. 43 anos. Então,
O senhor é de uma geração que é praticamente a minha, né? Porque eu tenho 45, então somos da mesma geração. Nós sofremos juntos a época da fila do Palmeiras, aquela estiagem de títulos, né? Então, nós passamos muito sofrimento naquela, naquela época em que o Palmeiras não ganhava nada, a década de 80, que foi sofrida, até o começo da década de 90. Como é que foi para o senhor assim passar aqueles 17 anos praticamente sem levantar uma taça? Como é que foi manter o seu palmeirensianismo ou seu palestrianismo? Como é que foi para o senhor aquela parte, aquela época da sua vida? O pouco que eu tinha acesso à televisão, até porque eu não tive televisão assim na infância mesmo, depois da juventude, eu acompanhava fora, às vezes no rádio, e da fila que o Palmeiras enfrentou por 17 anos foi terrível, porque era corintiano e São Paulino no ouvido toda semana, todo dia, com apelido, com brincadeira. Às vezes vinha com empurrão, falando assim, ó, vai ser mais um ano aqui, mais um ano acolá, vai cair para a segunda divisão, vai cair para a terceira divisão, é melhor juntar o lixão ou juntar com outro time, fazer um catado com solteiros versus casados. E assim falavam na paciência. Eles não davam sossego para mim. Era terrível, né, padre? Era realmente muito complicado. Mas também, em nenhum momento, é igual a fé, né? Quando a pessoa tem uma fé sólida, nada faz o senhor mudar de fé, ou perder a fé, ou mudar de igreja, mudar de religião. É a mesma coisa o time. Quando você tem a certeza de que aquele seu time é o time de coração, pode perder, pode acontecer o que for, pode perder campeonato, ficar trocentos anos na fila, que não vai ser aquilo que vai fazer com que o senhor mude de time, né? O senhor nunca pensou em mudar de time, né, padre? Já balancei, já. Esse Ih, não é de padre, que ferro. isso? Socorro! É finalzinho dos anos 90, tá meio assim, fala, não sei se esse time vai crescer, vamos pensar em algum outro time, né? Até conversei com Não, alguns final dos anos colegas da 80. rua, dizendo assim, ó, Final dos finalzinho anos dos 80. anos 80, já 90, né? Aí eu pensei assim, falei, não, vamos arriscar um pouco mais, vamos esticar um pouco mais. Aí foi dando a década de 90, parece que a coisa começou a alinhar, e aí chegou em 93, parece que o negócio pegou fogo, porque ninguém imaginava um time daquele fazer o que fez em tantos anos na academia de futebol que o Palmeiras tinha como sobrenome, né? O senhor ia em estádio, vibrava muito? Como é que era acompanhar futebol assim naquela época? Ainda quando o senhor só estudava, era só um estudante assim? Como é que era acompanhar Uhum. o futebol? Como que era a sua realidade de torcedor? Eu acompanhava algumas vezes, muitas vezes pela televisão. Cheguei só em 2 vezes em estádio. Eu só fui uma vez no Campeonato Paulista, em 93, no Parque Antártica ainda, a Super Laje, meu pai chamava de Super Laje, porque é uma laje, né? Palmeiras e Superlage, é. Bragantino. Chamava de Super Laje, era pequeno, olhava aquela coisa assim imensa, falei, nossa, isso aqui deve ser um espetáculo, e de fato era grande a beça. E o Palmeiras e Bragantino jogaram aquela tarde, aquela noite, choveu a beça, e foi 2-1, eu me lembro. Eu ficava impressionado ver os jogadores fazendo os passes de bola, e eu, perna de pau, jogava na rua com o golzinho de Havaianas, fazia um passe de 40, 50 metros, parecia que a bola caía com a mão. Eu ficava impressionado com aquilo. E o outro jogo qual foi? Que o senhor falou que foi em 2 jogos, né? O senhor lembra qual foi o outro? O outro foi, acho que foi em 95, foi quando o Palmeiras jogou com o Santo André, lá no Bruno Daniel, que foi pontos corridos, que a torcida já estava enfurecida, porque queria ver o gol de qualquer jeito, e até parte da torcida, me lembro que estava comigo, eu tomei uma porretada de bola de papel higiênico na cabeça. O pessoal ia lá no banheiro, provavelmente enchia aquelas bolas e jogava lá de cima do alambrado. Acertava a gente aqui embaixo, junto com o pessoal das bandeiras, que ficava ali com as torcidas organizadas. Mas eu falei, eu não vou reagir, porque eu sou aqui magricelo, vou apanhar de graça. Enquanto isso, o jogo lá embaixo correndo, e aquele gol do Evair foi ontológico, porque o povo ficou Ah, ensurdecido e a parte até invadiu o campo e foi para o outro lado do anel do estádio, até apanhou da polícia. Não precisava ter feito aquilo. Eu me lembro que o Roberto Carlos, ele teve que ir na beira do campo,
para poder pedir para o povo acalmar os ânimos, porque o pessoal queria descer e sabia que ia apanhar, mas queria descer para poder cumprimentar os jogadores. Então, padre, eu lamento te informar e não gostaria de corrigir assim publicamente o senhor, porque é feio a gente corrigir um sacerdote publicamente, mas esse jogo foi em 94 e não em 95, viu, padre? Ah, Porque eu estava lá também e foi o dia que o Palmeiras. Foi o dia que o senhor está perdoado dessa vez, mas o senhor depois reze como penitência. Não, eu tô brincando. Certo. Vou levar em conta. Ok, não. Esse dia o Palmeiras sacramentou matematicamente o título paulista de 94, 1-0 o gol do Evair. Eu estava no jogo, inclusive, não me lembro do senhor lá, porque eu não te conhecia também. Então eu não te encontrei lá, embora nós estivéssemos lá, então, na mesma noite, 1-0 o gol do Evair, né? Aquele dia o Palmeiras confirmou matematicamente o título paulista, foi campeão paulista, então no caso bicampeão paulista, porque tinha sido campeão paulista em 93, e aí em 94, 1-0 contra o Santo André, no Bruno José Daniel, né? Eu costumo brincar que o estádio Bruno José Daniel é o estádio que tem rodinhas, né? Sempre que quem não é de Santo André e vai ao estádio para assistir a um jogo, a gente nunca acha o estádio, sempre tem que se perguntar onde é, na época que não tinha GPS, eu digo, né? Naquela época, assim, pô, onde que fica o estádio Bruno Daniel? Ele sempre se perdia para achar, era um estádio mais complicado para achar. Mas aí era uma particularidade minha que eu me perdia em Santo André para encontrar o estádio Bruno Daniel. Mas foi um jogo realmente muito especial, e o senhor lembrou bem aí desse timaço que o Palmeiras tinha, com um gol de um centroavante que começou muito mal no Palmeiras em 91, quando ele chegou a ser afastado pelo técnico Nelsinho Batista, depois foi resgatado, né, pelo então Otacílio Gonçalves, que chegou depois, outro técnico. Aí o Vanderlei Luxemburgo trabalhou com ele, aí o Evair se transformou em um dos grandes técnicos, o Evair se transformou em um dos grandes centroavantes da história do Palmeiras, né? Tido inclusive pelos torcedores mais antigos, mais velhos, que viram também outros grandes centroavantes. Mesmo assim, o Evair é tido como um dos grandes camisas 9 da história do Palmeiras. Tanto é, né, Padre Maurício, que o senhor conhece bem, um dos meus 7 filhos se chama Marcos Evair, e não é à toa, né, Padre? Com certeza, tem que pegar do craque para poder fazer escola, né? Aliás, dessa época toda aí que o senhor acompanhou o Palmeiras, qual o jogador que o senhor mais gostava, assim? Eu comecei a gostar muito do Edmundo, porque o Edmundo ele veio do Vasco e jogava muita bola. Mas aí ele começou a cair na graça da torcida do Palmeiras e decolou e fez jogadas magníficas, lances de gol ou passes mesmo, não nem precisava ser o seu gol em si, né? Claro, tirando a sua têmpera de animal que às vezes saía na mão um com o outro, né? Que é próprio do sangue, que meio no sudeste, sul, O senhor não né? ficava, o senhor não gritava ali, o senhor não ficava gritando assim, o Edmundo é um animal, o senhor não gritava ali animal, o senhor não gritava, não? Gritava. Teve jogo que eu gritava, assim. Eu lembro do jogo da final contra o Corinthians, a gente gritava muito. Eu lembro da casa, eu estava na casa de um amigo de juventude chamado Sérgio, estava com o pai dele, o seu Orlando, os cunhados, o Reinaldo e o Jeová. Jeová era santista. Jeová ficava assim no campo, no ponto morto, não falava nada. Mas O o Jeová foi testemunha Reinaldo e o seu Orlando dessa final, é isso? o Jeová foi testemunha que ele era do Santos, né? E aí ele ficava torcendo pro Palmeiras, mas torcia assim com 1-0, contando meio com empate, né? E a gente desesperado lá no jogo em 93, me lembro, na final, quando o primeiro jogo o Viola fez o gol com o Corinthians, todo mundo ficou cabeça baixa, com a ressaca, dor de cabeça, nervoso. Mas jogo de volta que pegou fogo, porque certamente o Luxemburgo chamou o pessoal no cantão e deu um chicote, deu uma dura, né? E tanto que o time voltou outro, né? Só que foi uma infelicidade. Eu estava torcendo na casa desse meu amigo de juventude. Aos 17 do primeiro tempo, me acaba a energia elétrica. Aí todo mundo lá, bravo, desesperado, né? E só restou um radinho lá, um motorrádio de pilha. A gente pegou lá do vizinho.
para acompanhar a voltar até os 25 do segundo tempo, que voltou a força. Ufa, mas pelo menos voltou. Mas o senhor ficou mais de um tempo ouvindo aquela final na casa de um amigo pelo rádio? Ouvindo pelo rádio pelo aquela rádio, final? nós estávamos ouvindo o Osmar Santos, e o Osmar Santos era terrível, né? Ele é apaixonável, né? Ele provoca, ele mexe no brio. Eu me lembro que o pai do Sérgio, o seu Orlando, eu achei que ele ia infartar. Ele teve um treco, ele pôs a mão no peito, falei, ó, calma aí, senta, respira, senão você vai ter um treco, a gente vai ter que te levar para o hospital, a gente vai perder a final aqui. Mas, padre, 7 minutos do primeiro tempo, acaba a luz, não dá para correr pro vizinho para ver o jogo na televisão, na casa de um vizinho, na padaria, no restaurante da frente, da esquina. Como é que vai ficar esperando voltar a luz? E se não volta a luz? O pessoal não queria abrir a casa, não. A gente conseguiu lá, com muito custo, esse radinho, mas, bem, voltou a força, graças a Deus. Voltou, que bom, Né? que bom. A gente conseguiu acompanhar. Que drama, hein? E aí já tinham feito substituições, e aí eu vi na torcida já pulando e festejando, enquanto os corintianos na rua ficavam bravos porque não se conformavam em ver o Palmeiras estar ganhando. Até hoje eles não aceitam. Até hoje tem amigos de infância, de juventude, que falam que é a Sociedade Esportiva Parmalat. Conversa fiada, padre. Dor de cotovelo, ó. Esquenta não, padre. E aí, nessa época aí, quando o senhor não era padre, o Palmeiras fazia gol, era campeão, o senhor gritava na janela, assim, saía, gritava alguma coisa ou não? Eu gritava, às vezes eu gritava na janela, eu xingava. Teve uma vez que eu fui soltar o rojão. Eu tava na época do Mundão, fui soltar um rojão para festejar lá um jogo, eu caí da escada, eu caí uns degraus, 15 degraus, eu rachei o óculos no supercílio, fiz um corte enorme. Até hoje eu tenho um corte na sobrancelha, porque a lente moeu no supercílio. Mas por causa de futebol, tratei, por causa disso. Por causa de futebol. Vai festejar, vim desta. Não sabia, não. Até hoje tem a cicatriz. Eita, padre. Mas olha só, não sabia dessa. Aí, padre, mas como é que foi, assim, equilibrando essas coisas na sua vida, entrando saindo do mundão, como o senhor falou aí agora, né, usando esse termo, entrando para o mundo da igreja, entrando nessa parte da sua vida, da vocação, para o sacerdócio. Como é que foi, assim, essa passagem, né? Para entrar até o mundo de hoje, até a vida atual, que o senhor hoje é um padre, mas que continua gostando de futebol, quando pode assiste a jogo, torce, continua torcendo, né? Até chegar nos dias de hoje, como um torcedor. Como é que um padre hoje torce para o Palmeiras? No caso, o padre Maurício Inácio hoje torce como para o Palmeiras, né? Como é que foi essa passagem até chegar nos dias de hoje? Certo. Naquela época, eu já tinha terminado os estudos, ainda ia fazer cursinho para fazer vestibular, tinha feito vários vestibulares, estava tentando algum curso técnico, estava até pensando em fazer medicina, mais adiante, entre 92 e 94, e eu conheci um colega que também viveu na vida do mundão, ele era DJ, ele dava som nas baladas da noite. Eu comecei com o irmão dele, mexer com baladas de 91 até 95, mais ou menos. E esse colega me chamou a participar de uma paróquia perto da minha casa, lá em Santo André, a cidade de onde eu nasci. E eu fiquei meio curioso, né? Eu ficava dividido entre as baladas da noite e a paróquia que me chamavam para participar. Tipo Palmeiras e Corinthians, né, padre? Ficava aquela coisa, né? Vamos ver o que vai render mais, né? E Deus foi tão bondoso que acho que ele confirmou aquilo lá na última semana. Eu pensei comigo, bem, se for isso de Deus mesmo e não for coisa da minha cabeça, hoje o Senhor vai me dar um sinal e vai bater o martelo. E a última vez que eu fui num salão, na Moca, né, aqui na Zona Leste de São Paulo, eu lembro que eu fui com um amigo, não conseguimos lista VIP, né? Entramos na faixa sem pagar, e fui chegar numa menina para ficar com ela. Interessante a linguagem dos jovens, né? Do ficar, claro, do juntar, do pegar. E, para minha surpresa, a menina disse não quero saber de você. Né? E eu
bravo da vida, falei pro meu colega, falei, Célio, me dá um cigarro de cravo aí que eu tô nervoso. Eu vou fumar no meu canto, que eu tô azarado hoje. Eu fiquei pensando no meu canto lá com o cigarro de cravo, falei, o que será que tá acontecendo? Tem alguma coisa diferente. E naquela semana eu parei de ir lá naquele salão, comecei naquela paróquia, me chamaram para fazer catequese, isso é em 95, mês de abril, mais ou menos, e fui meio assim, de sopetão, meio escondidinho, meio com vergonha, mas comecei a fazer a catequese, porque eu não tinha feito na minha infância. E comecei a fazer catequese, comecei a participar do grupo de oração nas sextas-feiras, minha catequese era no domingo, comecei a participar de encontros, de terços nas casas, e começou a vir a mudança. Eu não deixava de gostar do time do coração, do meu Palmeiras, mas eu via que não tinha aquele apreço, aquele fogo, aquele ensejo todo. E terminando aquele ano a catequese que eu fiz a primeira Eucaristia, embora torcendo para os meus times, meu time de coração, eu começava a olhar com um pouco mais de consideração os outros times, não com dó, mas falando, não, é um esporte como outro qualquer, eu não posso levar ferro e fogo, tenho que brincar com maestria, tenho que levar com bom humor, não posso deixar o pessoal fazer pouca monta ou sair na briga, né? Às vezes eu queria empurrar um ou outro que vinha com uma certa piadinha, de baixo calão, palavrão, e naquele tempo me lembro que na paróquia foi feito um encontro num bairro chamado de Ribeirão Pires, não vou fugir agora o nome, que é um encontro para discernir o estado de vida, ou seja, você vai rezar para saber se você tem a vocação para ser sacerdote, para ser um consagrado ou um leigo, um pai ou mãe de família. Obviamente, claro que o encontro só não restringe todo um processo que vai a vida toda, mas aquele encontro era o ponto de partida, e lá Deus me colocou no final do ano, em dezembro, que ele me chamava a ser sacerdote. E aí eu comecei a intensificar mais a procura na igreja, larguei a camaradagem que mexia com som quando era DJ, também junto com esse colega também que já não estava mais há muito tempo, com o irmão dele, que tocava nas casas, tocava às vezes em pequenos salões, né? Aquela equipe, infelizmente, a gente sabe que as coisas do mundo não levam a um fim muito decente. O que eu sei, do pouco que eu sei daquela equipe, é que um fugiu, outro foi preso, outro foi assassinado, outro mudou de estado. Ou seja, a vida do mundo não dá futuro. A vida do mundo tem um preço, né? Nós temos somente seguir um dos dois senhores, ou o Senhor do mundo ou o Senhor da cruz. E no ano de 96 eu fiz o crisma, eu precisava do Santo Crisma, porque eu não tinha os outros sacramentos para poder fazer um encontro vocacional para conhecer o seminário. E fazendo um encontro vocacional na Diocese de Santo Amaro, eu já tinha ouvido falar da Diocese de Santo André, mas eu me afeiçoei melhor ao trabalho e à espiritualidade da Diocese de Santo Amaro. Um amigo tinha me orientado. Aí ingressei em 97. Foi uma coisa muito após a outra. Foi tudo muito rápido, né? Em proporção aos outros amigos, colegas do presbitério, a minha vocação foi tudo muito em cima da hora. Já deixei as toca-discos, deixei as picapes, já fiz a primeira Eucaristia, já fiz o crisma e já ingressei no seminário. Foi tudo um ano após o outro, né? E mesmo assim no seminário eu acompanhava o time, torcia o Palmeiras muitas vezes, acompanhei vários times, aquele time belíssimo, né? Até me dói um pouco o coração saber de 99. Eu estava na faculdade fazendo teologia e estava com prova, não dava para assistir o jogo. Eu peguei o finzinho, os últimos 40 minutos, estava 40 minutos do segundo tempo, estava eu, um colega de uma outra classe, nós fomos para uma padaria e estava terminando o jogo do Palmeiras com o time lá da Inglaterra, fugiu agora o nome, né? O O Manchester, né? Manchester United. E aí eu tinha visto lá alguns lances e mostrava que o Palmeiras, não estou puxando sardinha, mas que o Palmeiras foi prejudicado. Claro. Teve um Pois lance... é que não tinha o VAR naquela época. Se o VAR fosse inserido no futebol naquela época, o Palmeiras já seria bicampeão mundial, padre. Talvez até tri, né? Vai saber. Vai saber. Né?
Mas aí a gente vai aprendendo, não torcendo para os outros times. As pessoas vinham conversar comigo, pedir orientação, né? Foi até curioso que alguns anos atrás eu atendi em confissão um rapaz que era do sub-20 do Corinthians. E ele veio se confessar, a gente confessou o sacramento e tal. E eu me lembro que no final falou: Padre, eu vou trazer uma camisa para o senhor. Eu sou palmeirense, mas eu vou trazer uma camisa para o senhor de presente. Falou: do Palmeiras. Não, Padre, do Corinthians, é o meu ganha-pão. Falei: então eu não quero. E aí ele não trouxe. Não, ele não trouxe, eu não vi mais. Ele veio mais outras vezes, mas não trouxe a camisa. Ele respeitou, mas ele é muito bem-humorado, muito humilde, já pai de família, é, muito, muito bem delegado no trabalho, vai ser muito responsável, né? Um grande profissional. Né? Ele Mesmo no continua rival. jogando? Ele continua jogando ou Eu não? acho que ele deve ter. Ele continua jogando, mas ele não está mais no Corinthians. Eu entrei em contato com ele, ele estava fazendo uma triagem com outros times, mas eu não sei, porque ele estava falando com o empresário e não sei que time ele deve ter assumido agora. Né? Mas de vez em quando ele aparece por aqui. Entendi. Bom, padre, o senhor já falou bastante da sua transição e hoje, por exemplo, o Palmeiras foi campeão paulista contra o Corinthians faz um mês e pouco, né? É, como é que é? Como é que foi assim? O senhor assistiu ao jogo? Tem uma final contra o Corinthians, quer dizer, o ápice para um palmeirense é ser campeão em cima do Corinthians, né? Quer dizer, o grande rival, né? É campeão em cima do Corinthians. Como é que é hoje o seu coração em relação a isso, né? O seu coração futebolístico dentro de uma rivalidade contra o maior rival. Como é que funciona hoje o Padre Maurício Inácio, assim? Eu acompanhei só um pedaço do jogo, eu estava com algumas tarefas na paróquia, mas às vezes eu olhava pelo aplicativo 365, Score no celular, e acompanhava um lance ou outro, a Olha, sinopse Padre do acompanha jogo, mesmo. né? E depois eu voltava para minhas atividades normalmente, né? Uhum. Mas eu ficava pensando, mas que time horroroso, parece que eles não estão com vontade de jogar como jogavam nos anos 90. Parece aquele catado assim que sobrou da feira, não sei, um resto. Ah, Tanto que foi para os isso, pênaltis, só, né? isso só pelo aplicativo, hein, Padre? Só pelo aplicativo. Se eu tivesse visto vindo a televisão ou no celular, eu ia estar esmurrando móvel, parede, mas a gente vai se controlando, né? Até para não descontar nos outros paroquianos, porque de repente ele vê o nosso nervoso e vai perguntar e a gente vai querer eh, fazer alguma coisa por causa do time, mas Mas por o dentro eu senhor já estava passou essa doído. experiência? O senhor já passou essa Oi? experiência de, o senhor já passou essa experiência de estar, por exemplo, numa missa e saber que estava tendo um jogo importante na hora? Já passei. A única coisa que podia dar assim, o sinal de que o jogo tinha começado eram os fogos que explodiam lá fora. Quando eu estava celebrando na igreja, eu vi os fogos. Eu só conseguia distinguir quando era o Palmeiras que ganhava, porque tinha os fogos que tinham aqui perto de casa. Quando era o Corinthians, era uma corneta que tocava do vizinho um pouco mais longe. A gente sabia mais ou menos que era isso. Mas, ó, o senhor acompanha tanto futebol, até que tem um aplicativo aí, o senhor falou, 365 Scores, que o senhor acompanha, a sinopse, né? É, Uhum. taticamente, o senhor conhece então futebol, acompanha, gosta, que tipo de futebol o senhor gosta mais assim de acompanhar, ou gostou de acompanhar, que o senhor gostou de ver? Que tipo de futebol te agradou mais? Aquele futebol tático ou de seleções mesmo, né? Qual seleção agradou mais? Faz uma passe para nós assim algum tipo de análise tática que tenha te marcado na vida, então, padre. Claro. Bem, eu não sou assim nenhum estrategista, né? Mas o que eu percebi tanto no Palmeiras como, por exemplo, na seleção brasileira, é as táticas do 4-3-3 ou do 4-4-2,
que são mais levadas para o contra-ataque. Porque o que percebe-se? Que no contra-ataque o time vai com a força só. O que eu tenho acompanhado no futebol, no pouco que eu posso assistir, é que, por exemplo, os times europeus eles fazem uma coisa que no brasileiro eles aprenderam, que é aprender a manter a bola no pé e usar o mínimo de esforço possível para poder fazer um lance ou fazer um arranque, fazer um ataque. Quanto mais passes puderem fazer para achar uma brecha, melhor para eles. Claro que no brasileiro parece que infelizmente desaprendeu isso, parece que ficou para a Europa e que no Brasil ficou meio que esquecido, meio no canto. Ou fica só retranca, ou deixa só o ataque e deixa os pernas de pau para poder resolver lá na frente. Mas o lance de contra-ataque, o time, pelo menos para mim, o melhor Brasil, eu não acompanhei o de 82, eu era muito pequeno, não tinha nem rádio nem televisão. Disseram que foi um dos melhores times do mundo, perdeu para a Itália, gigante. Mas de 2002 foi, de fato, uma baita seleção. E tendo um grande goleiro também que marcou a história, né? Sem dúvida, gostei, padre, gostei. Sem dúvida, São Marcos foi demais em 2002. A seleção de 82 do Tele Santana foi sensacional. Uma pena que perdeu, né? Agora, o futebol de hoje ficou realmente aqui no Brasil, na América do Sul, ficou mais pobre, né? E as grandes potências em termos individuais estão na Europa, sem dúvida nenhuma. E é por isso que o Brasil não é mais aquela coisa, assim, numa Copa do Mundo, de impor medo aos outros times, né, as outras seleções, né? Ficou mais difícil para a seleção brasileira amedrontar as outras seleções. Ficou mais difícil para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Mas de qualquer maneira, a gente fica sempre na torcida, né, padre? A gente sempre espera que a seleção possa ganhar aí mais uma Copa do Mundo. Por enquanto, ainda se segura na frente aí no ranking. Vamos ver como é que vai ser na próxima Copa. Enquanto isso, a gente vai tocando o nosso barquinho e esperando também que o nosso palestra vá em frente, né, padre? E o senhor vai nos acompanhando aqui nas minhas redes sociais, aqui no canal do YouTube, que é uma novidade. Estamos só 2 meses, menos de 2 meses e meio no ar e já passamos de 5 mil inscritos. Então, aos pouquinhos, a gente vai caminhando e sempre que o senhor celebrar a missa, o senhor vai dar a bênção final e na hora da bênção final o senhor fala, e se inscreva no canal do Alex Miller. Faz assim, tá bom, padre? Combinado? Qualquer coisa a gente coloca uma hashtag também antes da benção. Boa ideia, hein? E quem não fizer isso, pode ir pro confessionário. Se não fizer isso, eu vou dar benção com a mão esquerda. Brincadeira, aí é o contrário. gente? Aí é a anti-benção. Aí é a anti-benção. Mas, padre, é legal porque a gente pode brincar um pouquinho, não pode, padre? A vida é tão difícil, tão complicada, tem tantas coisas pesadas, né? Que a brincadeira faz parte um pouquinho, não faz não, padre? Sim, tem que descontrair, né? A parte até dizia São Francisco de Sales que a alegria, a brincadeira, chamada eutrapelia, é parte da nossa existência, é parte da nossa santificação. Temos que brincar com uma forma sadia, com bom humor, sem constrangimento, sem coação. As pessoas vão se sentir mais à vontade, poder se descontrair melhor. Claro. As brincadeiras que passam por expressões que têm a ver, por exemplo, com a religião, o senhor é contra? Por exemplo, quando o Gabriel Jesus era do Palmeiras, a torcida do Palmeiras gritava glória, glória, aleluia, é o Gabriel Jesus. O senhor ficava meio incomodado ou é uma coisa que faz parte do contexto cultural do futebol e aí passa? O que o senhor imagina assim? É próprio do Brasil sempre fazer o plágio, copiar alguma coisa para poder fazer a modinha do que corre na boca do torcedor ou do povo em geral. Eu não gosto muito porque às vezes pode soar como irreverência. É claro que existem exceções porque tem muita gente lá que, não por malícia, mas acaba usando esses termos, esses sinônimos para as coisas referentes a Deus, mas ficam muito na fronteira, ficam muito na linha fronteiriça, né? Achei interessante o caso, por exemplo, do Fluminense, quando adotou o Papa São João Paulo II como padroeiro. Lá foi, quando eles cantaram a bênção João de Deus, eu me arrepiei, eu fiquei impressionado a primeira vez. Eu falei,
consegue se equilibrar as coisas, mas não se queima a fronteira, não cai no desdém, não cai na desacralização da coisa, né? Mas, por exemplo, falar São Marcos, que São Marcos de Palestra Itália. Eu sou devoto de São Marcos de Palestra Itália. O que você acha disso? Ali tem mais um tom de brincadeira, é mais um tom jocoso, né? Não vejo Aí pode. que tenha uma conotação para poder zombar, né? Ele mesmo já nas diversas entrevistas, ele mesmo escreveu um livro, Não Sou Santo, né? Teve lá as suas batalhas, seus altos e baixos, né? Deixou uma grande marca para o Palmeiras, mas tudo isso que vem do torcedor sempre é saudável, desde que respeite aquilo que é próprio da religião, não caia na zombaria, como fazem, infelizmente, alguns profissionais das mídias, ou até mesmo alguns outros sacerdotes que, infelizmente, acabam até torcendo um pouco a noção da verdade. Teve uma paróquia, uma diocese lá na Conchinchina, por exemplo, só para você ter uma ideia, ele era tão palmeirense que ele pintou a paróquia de verde e branco sem o consentimento do bispo. Aí não dá, né, padre? Aí deu rolo porque o bispo teve que chamá-lo, mas mesmo assim ele não quis trocar a cor, não. Aí ele mostrou até a reportagem mostrou lá o quarto dele, a sala dele cheio de bandeira, de estandarte e troféus, mas não pode confundir as coisas, né? Da mesma forma, quando às vezes brincam assim no apelidos, ou mesmo no time, no caso do São Marcos, as pessoas sabem que até onde vai poder falar e até onde vai levar a ofensa, né? E às vezes onde há ofensa tem que ter um certo cuidado, uma certa correção, né? Seja da parte religiosa, seja da parte cívica, um campo profissional, mas acredito que na forma de chamá-lo de São Marcos não vejo irreverência, eu vejo mais como uma forma jocosa de ter carinho com o profissional que se doou pelo time. Essa coisa que muita gente usa, né, no futebol, eu particularmente, padre, acho que o senhor deve partir para o mesmo caminho, para o mesmo lado, é algo que vai muito mais para o lado popular e até um pouco da ignorância das pessoas do que por um outro caminho, porque Deus é por todos, né, padre? Então, assim, se Deus quiser, o meu time vai ser campeão. Então Deus não quer que o outro seja. Deus não está preocupado com quem vai ser campeão. Quer dizer, é algo muito superficial para as pessoas se preocuparem, né? Com Deus, com quem Deus vai, para quem Deus vai querer que seja campeão, para quem Deus vai torcer. Se Deus quiser, o meu time vai ganhar do seu, né? Assim, é um negócio muito raso, né, padre? Para que as pessoas coloquem Deus no meio de uma Sim. disputa, né? De fato, infelizmente, claro que as pessoas, às vezes, na mais boa vontade, levam É, terços, levam é. imagens para rezar. Um fato interessante que você me fez lembrar um fato curioso, que há já quase 40 anos, em Medjugorje, a Virgem Maria ela aparece a algumas pessoas. E um dos videntes, chamado Yakov, ainda era o mais caçula dentre eles, é o coração de uma criança. Ali estavam em êxtase, em oração, visualizando Nossa Senhora, e ele perguntou, Gospa, em eslavo Senhora, o meu time X vai ganhar? E Nossa Senhora ficou em silêncio, não respondeu. Por quê? Porque ela via que não era uma coisa necessária. Ou seja, a Ah, coisa do futebol, você curte, você vive, você descontrai, você briga, você pula, mas depois segue a vida, segunda após lógico. segunda, trabalho após trabalho, né? Mas serviu de lição, né? E até me lembrava até, acho que o técnico Johan Cruyff, não sei se é assim que pronuncia, Johan ele, Cruyff. ele falava que futebol não é sorte, é trabalho. Ou seja, é meritocracia. Então, um ganha e outro perde. É evidente, né? O máximo que acontece é um empate. Mas pelo mérito do jogador, do técnico, do esquema tático, da comissão técnica, do fisioterapeuta, dos médicos. Então, esse ou aquele vai ganhar e o outro vai perder. Mas essa soma de ganhos e perdas é que aperfeiçoa o caráter humano. É isso, é isso. Agora, para, tem uma coisa que eu agradeço a Deus, sabe o que é? É o fato de o senhor ter aceito o meu convite e de ter estado comigo aqui no Bola Benta.
de ter participado comigo desse quadro que eu gosto particularmente muito, que eu sei que tem muita gente cada vez mais assistindo, que gosta também, e eu tenho certeza de que as pessoas que nos acompanharam gostaram muito desse bate-papo. Que o senhor seja muito feliz e que fale agora para nós, quem gostou também e quer te conhecer, Padre Maurício, como é que faz para te conhecer, onde que vai? Eu sei, porque eu sei onde eu te encontro sempre que eu posso, eu vou à sua paróquia, onde o senhor exerce suas atividades sacerdotais. Mas fale aqui no meu canal do YouTube. Para poder ter um acesso assim aquilo que eu estou fazendo na paróquia em geral, temos o site da paróquia, que é paroquiaverbodivino.org.br. Lá tem o expediente paroquial, o pároco Padre Wander de Jesus Maia, e eu, o vigário cooperador, Padre Maurício Inácio. Tem o meu perfil no Facebook, que é P, sem um ponto, abreviação, Maurício Souza, sem um acento no Maurício, até porque o Facebook não estava aceitando caracteres com acentuação. Ou mesmo no Twitter, que é @PMaurício, PE Maurício, tudo junto. Lá eu escrevo algumas coisas, alguns textos, compartilho textos ou imagens ou fotos daquilo que visualizo ao longo do dia, não só de caráter religioso, mas também de outras coisas culturais da nossa terra de Santa Cruz, do nosso Brasil, ou assuntos pertinentes da vida comum das pessoas em geral, né? Assuntos de moral e ética, de política um pouco, e também um pouquinho do Palmeiras, né? Porque não tem que deixar um espacinho para o Claro. melhor do mundo, né? Muito bem. E a paróquia Verbo Divino fica na rua Alexandre Dumas. Que número, padre? Você lembra de cabeça? 14, certo. Número 1469, na Chácara Santo Antônio. 1469, Chácara Santo Antônio, ali, uma travessa da Avenida Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, hein? Então, Padre Maurício, junto com o Padre Wander e Padre Maurício, que dupla, hein? Ali é um belo duelo, Palmeiras e Flamengo. Eu vou trazer o Padre Wander aqui também no Bola Benta, que o Padre Wander gosta muito, entende muito de futebol também. Um dia eu vou trazer o Padre Wander para falar sobre futebol e sobre a paixão dele pelo Flamengo. Vai ser um belo papo, não vai não, Padre Maurício? Ah, com certeza. Depois você pode até cobrar ele pela camisa do Zico também, né? Afinal, foi um grande craque, né? Para ele. Sem dúvida, sem dúvida. Pois é, o Padre Wander falando do Zico, da camisa do Zico. Vai ser um belo papo aqui no Bola Benta, assim como foi aqui, um belo papo comigo e com o Padre Maurício Inácio, aqui no Bola Benta desta terça-feira. Obrigado, viu, Padre Maurício? Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço e nos vemos em breve, se Deus quiser. E eu peço a sua bênção aqui não só para mim, mas para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no meu canal do YouTube. Uma bênção especial para o meu canal do YouTube aqui também, Padre Maurício. Certo, tudo bem. Então, agradeço a você, Alex Miller, que Deus te abençoe e te cumule de graças, também a Joa, toda a família, todos aqueles que nos acompanharam, e vamos pedir a bênção de Deus a todos vocês pelas redes, para que Deus santifique e abençoe os trabalhos que vocês fazem dia após dia nesse grande Brasil, nesse mundão todo, mesmo em meio à pandemia, para que também vocês executem aquilo que nosso Senhor nos ensinou, levar o Evangelho a toda a criatura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Maurício. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser, nos encontraremos novamente.